Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar do terceiro dos 4 atributos divinos da nossa Santa Igreja, o seu ministério apostólico. Chamar a Igreja de apostólica significa dizer que ela está fundamentada na fé dos apóstolos. Mas o que isso realmente significa? Nós sabemos que a Santa Igreja não é uma obra humana, mas sim uma obra divina. Sabemos que ela foi fundada pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é santa por causa da santidade de Cristo e que sua alma é o próprio Espírito Santo. Sendo assim, por que um fundamento dos apóstolos, que são seres humanos, seria considerada um atributo divino? Para nós entendermos essa verdade, precisamos compreender mais a fundo qual a natureza da Santa Igreja. A Igreja é um reflexo de Deus, um espelho que imita a Cristo em várias de suas características, inclusive na sua natureza pessoal. E Cristo, em sua natureza pessoal, é um Deus encarnado, ou seja, ele não possui apenas uma natureza, mas duas. Cristo é 100% Deus e também 100% homem. E essas duas naturezas estão unidas de uma forma inseparável. Jesus é Deus, sem deixar de ser homem, e também é homem, sem deixar de ser Deus. E a Igreja também imita Cristo em sua dupla natureza. Ela é humana e divina. A natureza divina nós chamamos de Igreja invisível. E a natureza humana nós chamamos de Igreja visível. A Igreja invisível é formada por Deus com os anjos e os santos. E a Igreja visível é formada pelos apóstolos, que são o clero, e os leigos. Ou seja, o atributo do apostolado é, na verdade, um atributo divino, porque ele revela a dupla natureza da Igreja e a participação dos apóstolos na divindade de Cristo. E qual então seria a consequência desta participação? A consequência é que os apóstolos de Cristo e todos os seus sucessores recebem o poder e a autoridade de Deus para serem o próprio Cristo na terra. Às vezes, algumas pessoas tentam negar essa autoridade da Igreja e para isso citam o texto de Jeremias 17:5, que diz o seguinte: Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porém, este versículo não se aplica ao clero e à Igreja, porque ele se refere a uma autoridade que é meramente humana. Mas a autoridade da Santa Igreja não é humana. Ela é aplicada pelos homens, porém, a autoridade vem diretamente de Deus. E esta autoridade pode ser vista várias vezes na Bíblia, sendo dada aos apóstolos pelo próprio Jesus Cristo. Como, por exemplo, em Lucas 10:16, onde Cristo envia seus apóstolos em missão e então diz para eles: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Mostrando assim que a autoridade de ensinar dos apóstolos é a mesma de Cristo. Outros exemplos que podemos dar são João 20:23. Recebei o Espírito Santo. A quem vós,
perdoardes os pecados, estes vos serão perdoados. E a quem vós não perdoardes, estes vos serão retidos. Temos também Mateus 10, 1. Cristo, tendo chamado os 12, deu-lhes autoridade para expulsar os demônios e curar as doenças e as enfermidades. Ou ainda, 1 Coríntios 11, do 23 ao 24. Na noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Esta é a grande diferença da Santa Igreja para todas as outras, pois a sua autoridade é 100% divina. Quando um padre perdoa pecados, não é o padre que está perdoando, mas é o próprio Cristo quem está. Quando um padre está dando a unção dos enfermos, também não é o padre que está ungindo a pessoa, mas o próprio Cristo. E quando um padre está celebrando a Santa Missa, não é o padre fazendo um rito humano, mas a própria paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo estão acontecendo diante de nossos olhos, como um grande milagre e manifestação do próprio Cristo. O sacerdote e todo o clero são o meio pelo qual toda a graça acontece. Mas essa graça vem diante de Deus, enfatizando sempre a dupla natureza da Igreja. Por isso, todos nós que somos leigos devemos obediência à Santa Igreja e ao clero, porque não é a eles que nós servimos, não é ao ser humano, mas é o próprio Cristo que está manifestado a partir deles. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia a todos.